primeira coisa que eu pensei quando eu vi o primeiro estrondo foi me proteger. Eu não pensei em nenhum momento em fazer a melhor foto, de fotografar aquilo, porque a minha fotografia não tem como enfrentar isso, sabe? É muito violento para uma foto. Procurei minha proteção, né? Eu fiquei escondido atrás de uma banca de jornal, sem fotografar, apenas me protegendo. Aí eu lembro que por um instante de momento, assim, as bombas cessaram. Na hora que eu saí de trás da banca de jornal e eu fui fotografar, naquela noite eu senti já que alguma merda já tinha dado pra mim, sabe? Na hora eu já tinha perdido a visão. A violência, ela iniciou lá em 2013 com um tiro e ela vem se perpetuando até hoje, né? O Estado não dá conta de reverter isso, não cuida disso, ele não resolve isso, né? Então, é muito deprimente ainda, sabe? Viver sob essa tutela de um Estado, né? Que usa a democracia para se promover, mas que não cuida do seu próprio cidadão. Está jogando gás em toda a região, aqui perto da Rua da Consolação. É muita O fotógrafo Sérgio Silva perdeu o olho esquerdo ao ser atingido por uma bala de borracha da Polícia Militar. Sua história é um retrato da repressão policial às manifestações em junho de 2013. Para muitos, a brutalidade da polícia naquele momento representou um endurecimento na política de segurança pública no Brasil. Mas essa violência não começou naquele ano. Para entender o que representa o caso de Sérgio no atual momento histórico, é necessário voltar no tempo. Era o dia 22 de setembro de 1977. Jovens de todo o Brasil se reuniam em frente ao Campus Perdizes da PUC, na zona oeste de São Paulo. Eles celebravam a realização do 3º Encontro Nacional dos Estudantes, uma tentativa de reorganizar a UNE, dissolvida pela ditadura quase 10 anos antes. Comandada pelo secretário de Segurança Pública, Coronel Erasmo Dias, a polícia militar cercou e invadiu a universidade, a golpes de cacetete e bombas de gás lacrimogêneo. Estavam vários estudantes na frente do Tuca, né? Bem apertadinhos assim, porque tinha muita gente, acho que mais de 1000 pessoas. E o pessoal na frente, com faixas, e era já umas 9 horas da noite, quando eles falaram, vamos ler uma carta aberta à população para reorganizar a UNE. E aí começamos a ler a carta. Bom, eu só lembro de ter falado, nós... Estamos aqui reunidos, porque eles falavam, a gente repetia, né? Foi tipo 5 frases. E aí já escutamos barulho, cachorro, barulho de bomba, porque alguém já tinha soltado uma bomba, né? As pessoas foram muito atropeladas, né? Foram correndo, alguns foram pisoteados. O episódio ficou conhecido como Invasão da PUC. A operação policial deixou um saldo de cerca de 1.500 estudantes detidos e mais de 700 presos. 36 deles foram indiciados na Lei de Segurança Nacional. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. Além disso, a polícia depredou as dependências da universidade na busca por material considerado subversivo. Mais de 20 estudantes ficaram feridos. Para 4 jovens mulheres sobrou a consequência mais dolorosa, queimaduras de 3º grau causadas pelas bombas atiradas pela PM. 2 delas eram Graziela Eugênia Augusto e Idia Visoná. Eu desci uma rampa à direita do Tuca, né? Até que eu caí de joelho e senti a minha perna queimar. Entrei para dentro do Tuca, estava cheio de fumaça. Eu vi que eu tinha sido queimada, minha calça estava toda carbonizada.
Aí eu senti sangue, eu joguei água, eu achava que tinha caído um ácido na minha perna. E as pessoas olhavam e falavam, nossa, o que será que foi isso? Caiu um ácido na sua perna? O que foi? Eu sei que eu caí num gramado ali mesmo, em frente aqui ao Tuca. Caí e acho que eu desmaiei, mas eu vi uma fumaça, eu sei que eu vi fumaça. E quando eu fui ver, eu já estava em frente, no estacionamento em frente ao Tuca, com mais todos ali sentados, um até chorando, olhando para mim. Não sei se eu estava em estado de choque, né? O que eu só vi aqui tudo, a minha blusa era de lã e estava toda chamuscada e aqui a barriga aparecendo e toda branca. Assim, sabe? Parecia até que pele descolando. Eu me chamo Adilson Paes de Souza, eu sou tenente-coronel reformado da Polícia Militar. Eu me aposentei em 2012, com 30 anos de serviço. Não me parece que os alunos e as pessoas que estavam protestando aqui na rua Monte Alegre, de frente à PUC, estavam praticando vandalismo, quebra-quebra, destruição. Não. Estavam manifestando a sua opinião contrária ao regime vigente e foram brutalmente reprimidos. Faça um recorte de tempo e traga para Paulista, para Consolação. Em vários atos que nós assistimos, eles protestando para N pleitos, um deles contra esse sistema que aí está, posto, e a repressão brutal que eles foram submetidos os alunos. Vejo diferença de estética, mas a essência é a mesma, intolerância total, ação desproporcional, abusiva e violenta. E ela representa um Estado que não tolera o contraditório como não tolerava lá quem estava questionando nas passeatas, nas manifestações públicas, o regime militar. Vai matar o cara aí, meu! A estrutura do nosso sistema de segurança pública basicamente é a mesma da ditadura. Não houve modificação. A polícia mudou muito, né? Eu comandei a PM, falo com muita propriedade. No final da ditadura, a polícia do regime militar, né? A polícia ela era muito uma polícia do Estado, né? Na década de 60, na década de 70, era uma polícia preocupada com o Estado. Eu falo assim, eu vou manter o Estado bom porque isso é bom para o cidadão. Esse era o pensamento. É muito fácil a gente ficar analisando hoje com os valores de hoje, né? A sociedade naquele momento protegia, né? E queria, né? A grande maioria, que a situação fosse daquele jeito, ou seja, a partir do momento que ela quis mudar, ela mudou, mas, ou seja, pretendiam lá naquele momento que ia ter quebra da ordem, tinha que pôr a ordem. O armamento utilizado naquele momento era um armamento que veio, não era aqui, no mundo todo era assim, era um armamento que veio do exército, da guerra. Então o intuito da guerra é eliminar, é causar baixa. Até hoje não se sabe qual era o real conteúdo das bombas usadas na invasão da PUC. Que tipo de armamento antidistúrbio seria capaz de gerar ferimentos tão graves? O governo do estado alegou ter usado apenas bombas de gás lacrimogêneo. No entanto, pedaços das roupas das vítimas foram enviados à Anistia Internacional, na Inglaterra. Estudos realizados por lá indicaram a possibilidade da presença de fósforo branco ou amarelo, substâncias proibidas até mesmo em guerras pelo forte poder incendiário. Hoje, jamais aconteceria um negócio desse tipo. A polícia hoje é uma polícia cidadã, uma polícia que está preocupada. A razão de ser da polícia hoje é o cidadão. Se fala isso cotidianamente na polícia, se internaliza isso nos policiais e ele faz isso mesmo. Desde os anos 70, os armamentos utilizados em manifestações mudaram muito. As munições de guerra foram substituídas pelas chamadas armas menos letais. São sprays de pimenta, bombas de efeito moral, gás lacrimogêneo, agora em uma versão menos tóxica, e a munição de elastômero, a popular bala de borracha. Os armamentos de baixa letalidade ganharam a pauta da discussão pública em junho de 2013.
Na onda de manifestações pelos preços do transporte, dezenas de pessoas ficaram feridas no país inteiro. A fabricação desse tipo de armamento se tornou um negócio altamente lucrativo. Segundo dados da Polícia Militar de São Paulo, os gastos com armas menos letais no estado aumentaram de R$ 1.740.000 em 2012 para cerca de 15 milhões em 2013 e ultrapassaram os 26 milhões em 2014. O aumento é de mais de 1.500%. Em 2017, os números voltaram a crescer. A demanda surpreende até mesmo os fabricantes desses armamentos. Passou de 300% da demanda. Antes que era um mercado que a gente estimava que não fosse tão volumoso como está sendo. Eu acho que isso tende por causa da situação do país, né? Não é uma situação que a gente possa dizer que era normal, não. Isso não existia essa demanda como tem hoje. Eu acho que a insatisfação pública transforma isso no mercado bom. A polícia ela é treinada para, por exemplo, ela dar um tiro de bala de borracha a uma determinada distância. Mas nesse momento que ele está dando tiro, a pessoa pode vir ao encontro dele e essa distância diminuir. E ele não tem como recuar para dar um tiro, né, de borracha. Então eu acho que o calor da manifestação que provoca muitos desses acidentes. Existem normas da própria polícia. E lá é expresso. Você não pode usar munição de borracha em áreas vitais. Tem gente ferida no olho, tem gente com tiro no rosto, tiro no peito, que são áreas vitais. Então, que adianta eu ter uma munição em tese menos letal se a mente é letal? E a mente é letal porque eu sou um soldado no campo de batalha. Então, esses ferimentos indicam claramente qual é a intenção das forças policiais: combater o inimigo. Isso é compatível com a ordem democrática? O Estado Democrático de Direito, nós não rompemos com a ditadura? A resposta é não, não rompemos. Nós acreditamos que estávamos vivendo numa democracia e, ao mesmo tempo, deixamos de enxergar essa violência que estava debaixo do tapete, né? Essa violência que cerca e atinge diariamente as pessoas mais pobres do nosso país, né? 2013, eu acho que é como a fotografia analógica, né? Que você banha lá nos processos químicos, na água, e essa imagem se revela verdadeira, né? Eu me tornei vítima, mais uma vítima de violência do Estado, de violência da Polícia Militar, mas ela também é uma violência muito mais ampla, institucionalizada há anos, né, no Brasil. A sociedade ouvia falar, mas não acreditava. De 2013 para cá, essa violência no ICRUA foi apresentada à classe média, média alta. Falou, essa é a realidade. Bem-vindo. Pai, eu fui para uma manifestação aqui em São Paulo e a polícia, ela jogou uma bomba em mim e acertou meu rosto. E agora eu tô aqui no hospital. Por favor, avisa minha mãe. A polícia não perdoa a gente, sabe? A gente só tava descendo a rua. Ali já não era uma manifestação, a concentração da manifestação já estava toda lá embaixo. Era um grupo pequeno de pessoas que foi bombardeado, sem dó, assim. Muita bomba aí pra cima desse grupo, muita bomba pra cima da gente. Eu lembro que nessa confusão toda, assim, eu olhei pra trás e vi meu amigo. Eu lembro de ter sentido um profundo sentimento de alívio, sem saber que quando eu desse 2 passos depois, sabe, uma bomba seria jogada em cima de mim, no meu pé. Foi a última coisa que esse olho viu. Uma estudante que participou de um protesto contra o impeachment em São Paulo perdeu a visão do olho esquerdo. Veja você. Ela foi ferida por uma bomba da PM
Polícia Militar informou que o uso de bombas de gás e balas de borracha foi necessário após manifestantes Vândalos depredaram bancos, lojas. atearam fogo em sacos de lixo e quebraram agências bancárias. Todo mundo tende a acreditar que vive num mundo seguro e justo e que tudo tem seu lugar, né? Que as coisas ruins acontecem apenas com as pessoas ruins e as boas acontecem apenas com as pessoas boas. E na mesma noite que eu sofri a violência, colocaram fotos e notícias de lixeira queimada e de vidro rachado. E se eu tivesse feito, se eu fosse a autora daquela lixeira queimada, isso justifica? Na dispersão, pessoas isoladas praticaram atos generalizados de vandalismo. E a Polícia Militar, a par de garantir a preservação de vidas, também teve que lidar com a restauração da ordem. Se a Polícia Militar responsabiliza os próprios manifestantes pelos seus ferimentos, cabe à Justiça definir quem é o culpado por um caso de violência em manifestação. Para que isso aconteça, a vítima precisa iniciar uma ação judicial. Débora Fabre recorreu à Defensoria Pública para fazer o seu processo. Essa é uma jornada que pode durar anos, e as perspectivas são pouco favoráveis. É muito difícil conseguir comprovar, de fato, quem foi, né, o agente do Estado que partiu, né, esse tiro, né, de bala de borracha, por exemplo, ou de bomba de efeito moral, né. Em razão disso, esses casos, né, na área penal geralmente são arquivados, né. Mas qual é a diferença de achar quem foi e da instituição em si? Porque, sim, tipo, então, tava todos eles tacando que existe a bomba. a possibilidade, existe dois tipos de esfera de responsabilidade, né. Existe a esfera civil, né, que é uma questão de indenização, e existe a esfera criminal. A esfera criminal precisa estar individualizada quem foi a pessoa que fez, né, que atirou. Claro que a gente vai tentar aqui, né, trazer uma responsabilidade para o comando, né, mas isso é uma tese, né, que não é muito aceita, porque a gente nunca teve nenhum caso parecido com o seu, que a gente tenha conseguido responsabilizar o comando, né. Se individualizar o culpado pelo ferimento é praticamente impossível, resta a opção de processar o Estado na área civil. Assim, o Judiciário pode condenar a Fazenda Pública a bancar as despesas médicas e uma indenização por danos morais. Eu pretendo processar o Estado porque eu acho que é muito importante ele ver que ele é responsável pela violência que me aconteceu e não eu. O Estado é culpado. Durante a ditadura militar, não era comum que o Estado fosse processado em casos de violência policial. As perseguições políticas intimidavam vítimas e juízes. Com as estudantes feridas na invasão da PUC, não foi diferente. Eu lembro que aos redores da minha casa só se via viaturas, o pessoal enrustido ali, eu como sendo vigiada. Mas a invasão à universidade teve repercussões inesperadas para o regime. Vamos levantar, tropa em forma, em linha. Ao contrário dos inúmeros casos recentes de violência policial em manifestações, a invasão da PUC foi alvo de uma grande investigação na Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputados do MDB, o partido da oposição consentida ao regime, instalaram uma CPI para investigar o caso. Foi a primeira CPI que se apresentou contra a ditadura desde que ela tinha sido instalada. Evidentemente, o primeiro a ser chamado foi o próprio Coronel Erasmo, que era o secretário da Segurança Pública. Não havia muito o que se discutir na realidade, porque os fatos eram muito claros. E, evidentemente, a responsabilidade era dele e daqueles que comandaram as tropas da PM naquele momento. A comissão foi concluída recomendando que Erasmo Dias fosse indiciado por crime de responsabilidade e abuso de poder. O Ministério Público arquivou o caso, mas a brutalidade da operação estava exposta e o caminho se abria para um processo de responsabilidade civil contra o Estado. As estudantes então pediram ajuda a Mário Simas, advogado que já havia defendido diversos presos políticos das acusações do regime. Naquela época, o medo imperava. Os carcereiros podiam mais do que os juízes. Por outro lado, aquelas jovens que sofreram queimaduras seríssimas
seríssimas, resolveram ajuizar uma ação cível contra o Estado de São Paulo, pedindo uma indenização pelos danos físicos, danos morais, danos pessoais e por aí afora. Aí juntamos fotos, juntamos as notas fiscais do tratamento, tudo, e o processo foi caminhando ao longo de 10 anos. 10, no mínimo. O juiz Getúlio Evaristo dos Santos Neto surpreendeu a todos ao responsabilizar o Estado pelos ferimentos. A sentença impôs à Fazenda Pública o pagamento dos gastos com tratamentos médicos já realizados e ainda por fazer. Essa sentença tem um efeito, inclusive, pedagógico, entendeu? Porque demonstra os limites em que o Estado pode usar a força. Inclusive, deram um exemplo, isto é bom que se diga, que deram o exemplo para que outros, mais tarde, pudessem também reivindicar direitos quando vítimas das loucuras da ditadura civil-militar. As pessoas que falavam, por que vocês foram lá? Não tinha nada aqui lá. Então, se tinha alguma dúvida, essa dúvida foi redimida quando viram que eles tiveram que pagar pelo mal que fizeram, né? Elas foram realmente corajosas, ou, segundo a ótica de outros, audaciosas. Era preciso coragem para processar o Estado na ditadura. Mas e hoje em dia? Eu acabei de receber uma notícia assim, extremamente triste e muito pesada e muito séria. A minha esposa, ela recebeu 2 ligações telefônicas hoje com ameaça de morte. Uma mulher ligou para ela às 6 horas da tarde, fazendo uma ameaça de que a gente não deveria mover nenhum tipo de ação contra o Estado, que era melhor a gente ficar na nossa, quietinho no nosso canto. Isso é sério, é de verdade, é ameaça de morte, é repressão policial. Apesar das ameaças, Sérgio foi atrás de reparação judicial. Mas o tempo da justiça não é o tempo das ruas, e os meses se passavam sem que o caso tivesse uma solução. Isso me afetava de maneira terrível, assim, de acabar com o meu dia, sabe? De zerar um ser humano. Se eu desistisse, eu ia cair. E se eu caísse, ia cair muitas outras pessoas junto comigo. Então eu tinha que dar uma resposta. E a forma que eu encontrei foi através da fotografia também. Esse processo, ao longo do tempo, ele vai causando trauma, ele vai causando preocupação, ele vai fazendo com que essa história você nunca supere de fato. Então o que eu tento fazer é trabalhar para poder aliviar essa pressão que particularmente eu carrego por conta dessa história de violência. O silêncio do judiciário durou 3 anos e foi rompido violentamente. Sentença do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Trata-se de ação que Sérgio Andrade da Silva move contra a Fazenda Pública Estadual, por onde quer amplamente ser indenizado dos danos que experimentou. Improcede o pedido. Ao se colocar na linha de confronto entre a polícia e os manifestantes, assumiu o risco de ser alvejado por alguns dos grupos em confronto. Mesmo que houvesse provas de que o ferimento experimentado pelo autor tenha sido provocado por bala de borracha disparada pela polícia, ainda assim não haveria de se cogitar da pretendida indenização. Assinado, Juiz de Direito Olavo Zampou Júnior. Pesado.
Percorremos 40 anos de violações ao direito de manifestação no estado de São Paulo. E o que acontece aqui se repete em todos os estados do Brasil. Da ditadura à democracia, da invasão da PUC aos atos contra o impeachment por meio das polícias e dos tribunais. Não é para sentir pena do que aconteceu comigo, é para sentir revolta. E revolta a gente tem que dar em revide, tem que dar em poesia, tem que dar em fotografia, tem que dar em livro, tem que dar em história para esses caras, porque a gente não pode baixar a cabeça para eles. Unidos a gente vai vencer essa porra e vai derrubar esse Estado. Todo mundo me pergunta, você se arrepende de ter ido? Você iria de novo? Eu respondo, não tem como você se arrepender de algo que você não é culpado. Não tem como se arrepender de algo que você foi com os melhores sentimentos do mundo. Então, é claro, eu iria de novo. Não só para defender as minhas ideias e opiniões, que só se tornaram enormes depois de tudo isso, mas para defender a liberdade de ter essas opiniões e de se expressar quantas vezes eu quisesse.